gravosa, apedrejamento, ele conseguiria essa absorção? Obviamente que não. Então ele teve que acionar uma outra parte, teve que fazer uma captura diferente da psique do juiz, daquele que vai decidir, para conseguir ter um resultado favorável à sua pretensão dentro das regras do jogo. Obviamente que as regras do jogo, que nós chamamos, é o devido processo legal. Então por que eu já iniciei minha fala com esses exemplos? Porque muitas vezes, pessoal, não importa se no tribunal do júri, no direito civil, no direito penal, processo civil, tributário, serve para tudo. Já existem posições pré-fixadas, pré-formatadas. Estava analisando, nós temos hoje súmulas. O que são súmulas? São entendimentos dos tribunais pasteurizados. Olha, quando a situação for mais ou menos assim, aplica a súmula número 100. O que é aplicar a súmula número 100? É decidir de uma forma preguiçosa, é diminuir trabalho, é não analisar caso a caso. Aí você deve pensar assim, professor, em direito penal, bandido bom é bandido morto. Não é isso? Não é isso que todo mundo pensa? Não. A maioria. Mas, o que eu quero dizer é, você como advogado, você como juiz, você como promotor, você como membro da sociedade, você não está ali para fazer um julgamento moral. Esse bandido aqui tem que morrer. Você tem que analisar, ele tem direitos ou não? Se ele tem direitos, que direitos são esses? Ora, como eu disse, não existe juiz bonzinho e juiz mauzinho. Tem prova? Condena sem dó. Não tem prova? Absolve sem dó. Ponto. Não existe mágica. Não existe subterfúgios. Esse fulano aqui tem cara de bandido. Caramba, eu não tenho certeza se foi ele, mas ele tem cara de bandido, eu vou condenar. Como é que se faz de forma não dita, de forma velada, de forma oculta? Eu quero condenar fulano porque ele tem cara de bandido, mas eu não tenho a prova. Então eu vou me socorrer dessa falácia, desse absurdo que nós chamamos de princípio da verdade real. Princípio da verdade real, já ouviram falar no princípio da verdade real? Seria um princípio norteador do processo penal, onde o juiz ele deixa de ser imparcial, ele deixa de aguardar que as partes tragam as provas, porque no sistema acusatório, que é o nosso sistema acusatório, nós temos um juiz que julga, um advogado que defende e um promotor que acusa. O juiz que julga, o promotor que acusa, um advogado que defende. É o sistema acusatório. Obviamente que o direito penal, como no direito civil, é uma ação. Então, se nós temos uma ação penal, então nós temos uma parte que acusa, nós temos uma parte que defende, nós temos um juiz imparcial e equidistante das partes que julga. Ora, ao passo que o juiz deixa de ser alguém que está equidistante das provas, ele desce e ele vai atrás da prova, ele continua mantendo esse critério de imparcialidade? Não. Eu posso muito bem já ter decidido, agora que eu decidi, eu vou correr atrás da prova para legitimar a minha decisão. Isso chama-se verdade real. Essa verdade real, ao meu ver, ela destoa do sistema processual. Por quê? Porque nós temos uma regra. E a regra é indúbio pro réu. Não é indúbio, mande o réu para o inferno, réu de inferno. É indúbio pro réu, de réu. Ou seja, se eu não tenho a prova, se eu tenho dúvida, eu absolvo. Então, se eu tenho todo um processo, não importa se é um processo ordinário, se é um processo tribunal do júri, juizado especial criminal, enfim, transcorri todas as etapas desse processo. Cheguei ao final, eu sou um juiz, eu penso, eu estou em dúvida. Aí eu vou descer, vou sair da minha posição de juiz e vou virar jogador desse jogo processual e vou correr atrás da prova. Pensa comigo, se eu sou um juiz e eu já tenho dúvidas, por que eu tenho que sair da minha posição para correr atrás da prova? Se eu tenho dúvida hoje, eu absolvo. Indúbio pro réu, estou em dúvida. Ponto final, é a regra do jogo. Aí, se eu tenho dúvida, eu desço e vou atrás da prova. Mas sempre que eu vou atrás da prova, não é para absolver, porque eu já posso absolver aqui. Eu vou atrás de uma prova acusatória para condenar.
Então, esse princípio da verdade real é uma falácia, é um absurdo, uma vergonha. No sistema acusatório, juiz julga, defesa defende, acusação acusa, cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua parte, certo? Então, queria começar com essas notas introdutórias para chamar a atenção de vocês sobre esses assuntos. É muito importante produzir a prova, fazer a gestão da prova, apresentar a prova. Mas você tem que pensar o seguinte: não adianta fazer uma prova X, que você entende que é maravilhosa, se aquele juiz desconhece aquela prova. Você está falando português, o camarada só entende inglês. Você tem que conhecer o campo de guerra, o campo minado que você está. Então, se aquele juiz não decide, por exemplo, ele não reconhece a teoria da imputação objetiva, não adianta você falar da teoria da imputação objetiva. Ele não reconhece. É perda de tempo. Você tem que procurar uma estratégia dentro da sua defesa, dentro da sua acusação, que vai de encontro ao que aquele que vai julgar entende como certo. Não, você está perdendo tempo. Então, pessoal, isso é uma premissa básica que nós temos que fixar, nós temos que ter em mente. Por que o tribunal do júri, eu entendo que ele tem uma beleza, ele é diferente do juiz togado que julga todos os dias? Porque é muito mais fácil você conseguir atingir esse sistema S2 quando você está tratando diretamente com jurados. O jurado não julga o processo todos os dias. O jurado não está no fórum todos os dias. O jurado não tem produtividade. O jurado não tem que bater meta. O jurado não tem que fazer planilha. O jurado não tem que responder ao CNJ. O jurado chega ao fórum, é selecionado, toma seu cafezinho, ouve as partes e apresenta a solução para o caso. Então, como diz o dito popular, o cachimbo entorta, o uso do cachimbo entorta a boca. O jurado já não está viciado como está o juiz. Existem alguns estudos estatísticos que dizem que os juízes togados não julgam melhor que os jurados. Então, a quantidade de decisões judiciais que são reformadas são tão grande quanto as decisões do júri que são reformadas. Então, bem da verdade, o juiz togado ele empata com o jurado em termos de decisões reformadas. Não obstante, ao meu ver, o jurado ele está nesse sistema S2, nesse sistema mais lento, que analisa com maior profundidade a prova, que analisa com maior profundidade os fatos e procura dar uma solução mais justa, sem a utilização desses sistemas ocultos, não ditos. Ah, tem cara de bandido, hein? Deixa eu consultar os antecedentes criminais aqui para poder legitimar a minha condenação. Tem cara de bandido. Deixa eu produzir uma prova para mim poder legitimar uma determinada condenação. O jurado não faz nada disso. Ele ouve as partes e a partir disso forma a sua convicção e apresenta uma solução jurídica que pode ser de absolvição, condenação, redução de pena, enfim. Então, meus amigos, feitas essas colocações preliminares, vamos dar continuidade. Bom, o Tribunal do Júri, ele tem 4 princípios básicos constitucionais, que estão no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Se alguém tiver a Constituição aí, poder pegar o artigo 5º, inciso 38, vai nos ajudar, para a gente poder acompanhar. Pessoal, eu não vou seguir a ordem que está na Constituição, vou seguir a ordem que eu entendo mais correta. Dos primeiros princípios que eu acho que a gente tem que tratar é o princípio da competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, só serão julgados no tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida e os seus conexos, obviamente. Ah, professor, então se eu atropelar alguém lá no trânsito, eu vou a júri? Porque eu matei o sujeito? Não, meus amigos, cuidado. Crime culposo é uma coisa, crime doloso é outra. O dolo é vontade livre e consciente de praticar o fato ilícito. Então, somente os crimes dolosos contra a vida é que vão ao tribunal do júri. Professor, então se o sujeito ele mata alguém
para poder garantir a traficância, por exemplo. Então serão dois processos. Um processo que vai tratar do homicídio.